Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Larissa Dias, sou estudante de medicina veterinária e hoje vim trazer para vocês um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumada a apresentar. Vou falar sobre as principais vertentes da medicina veterinária. Então, esse vídeo ele vai abordar 15 pontos negativos que os estudantes de medicina veterinária costumam enfrentar ao longo da graduação. O intuito do vídeo não é fazer vocês desistirem do curso, mas tirar algumas ideias romantizadas que algumas pessoas não exploram de fato o que a gente passa, os principais pontos negativos que a gente passa ao longo da graduação e ao longo da nossa profissão. Então, o primeiro ponto é que o curso em si ele não é reconhecido como os outros cursos de saúde, pelo contrário. A medicina veterinária ela entra como ciências agrárias e muitas vezes ela acaba se isolando ali. Então, é como se a gente só cuidasse de animais e não houvesse outras áreas de atuação. E a gente sabe que a gente pode atuar em outras áreas sim. Vai muito além de atuar e trabalhar com os animais, então a gente pode trabalhar na parte clínica, na parte de laboratório, na parte de pesquisa, na parte de alimentação, enfim. Então, esse é um ponto que me deixa muito indignada, porque são muitos anos de estudo, muitos anos de atuação, e a gente ainda não é reconhecido por atuar no trabalho tão nobre. O segundo ponto é que a medicina veterinária é um curso caro. Então, dependendo de onde você mora, você pode encontrar diferentes valores. Por exemplo, eu moro em Brasília, e a mensalidade aqui fica em torno de R$ 1.700 a R$ 3.000. Isso fora os custos com os equipamentos de materiais obrigatórios. O terceiro ponto é que a maioria dos estágios eles não são remunerados, são estágios voluntários onde você só recebe um certificado constando as horas de trabalho. Esse certificado ele é muito importante principalmente para os estudantes que pretendem fazer uma especialização. Infelizmente, essa é uma realidade triste, né? Porque a gente vai ver nossos amigos estudarem, fazer estágios, receberem pelo trabalho deles e a nossa realidade é um pouco diferente. Mas assim, isso não significa que não exista estágios remunerados, mas é complicado você encontrar um estágio remunerado e ainda conciliar com a faculdade. O quarto ponto é que os estudantes e profissionais da medicina veterinária, eles têm uma forte tendência a desenvolver a síndrome de Burnout. Principalmente pelo acúmulo de estresse dentro do ambiente de trabalho, né, do ambiente de estudo. Então, lidar com situações de perda, principalmente com as questões de eutanásia. Geralmente é um paciente em estado terminal, portador de alguma enfermidade que não tem cura ou tratamento. E como eu tinha dito antes, também tem o peso da sociedade não valorizar a nossa profissão. Então, por exemplo, o preconceito de levar o caso, né, o seu animal na agropecuária, conversar com o balconista ao invés de ir no profissional, falar que pra gente só dar uma olhadinha. Enfim, são diversas situações que contribuem para o desenvolvimento dessas síndromes que infelizmente a gente está sujeito a desenvolver. O quinto ponto é, se você é uma pessoa que não curte muito a área de ciências biológicas, eu não recomendaria você fazer medicina veterinária. Isso porque a base do nosso curso envolve diversas áreas da área de saúde, por exemplo, anatomia, fisiologia, histologia, citologia, imunopatologia, enfim. São diversas disciplinas, então, para mim não faz muito sentido você escolher uma profissão que vai ter contato com área que você não curte muito, sabe? Então, você vai ficar bastante frustrado. O sexto ponto é que a parte prática do curso você vai ver só no final. Então, você começa a ter contato com os animais vivos com a parte clínica e depende muito do seu semestre. Então, geralmente é depois da disciplina de semiologia ou quando você pega as disciplinas de clínica. Então, por isso que é importante você ir atrás de estágios, porque você coloca em prática todo o conhecimento que você viu da universidade. O sétimo ponto é que em algum momento do curso você vai ter contato com o cadáver animal. Então, seja na disciplina de animais domésticos, né, anatomia dos animais domésticos, patologia veterinária, ou nos estágios, quando infelizmente o animal vai a óbito. Então, vocês vão começar a aprender a lidar com isso, né, lidar com, pelo menos ao longo da graduação, e também controlar situações de estabilidade emocional. O oitavo ponto é que o curso ele exige uma carga de horário de estudos muito grande, muito pesada. Então, além da graduação, a gente tem como opção, por exemplo, fazer uma pós-graduação, uma especialização, seja em lato sensu, stricto sensu, com mestrado, residência. Eu trouxe aqui, por exemplo, a grade horária de um amigo meu que está no 8º semestre da universidade onde estudo, então vocês podem ver o tempo de
aula, né, que é de 8 às 18, existem algumas janelas, mas é muito pesada, principalmente levar em consideração a carga horária de algumas universidades, de algumas faculdades, que é em tempo isolado, só matutino, só vespertino, só noturno, e aqui onde estudo não, é integral. O nono ponto é que os livros, eles são muito caros. Então, às vezes, nem vale a pena você comprar. Então, particularmente, eu nunca comprei. Eu sempre utilizo livros em PDF, notebook, tablet. Mas se você é amante de livro, se sua intenção é ter uma biblioteca em casa, eu acredito que esse investimento seja bom. Então, prepara o bolso, porque os livros são bem caros. O 10º ponto é que quem faz medicina veterinária precisa lidar com os tutores, né? Fazer o papel de psicólogo, ouvir as queixas, lidar com situações estressantes, também lidar com a questão de administrador, por exemplo, responsável pela clínica, finanças, né, estabelecimento, enfim. Particularmente esse é um dos pontos que mais me deixa indignada, é lidar com o tutor. Porque dependendo da situação do animal, você pergunta o que aconteceu com ele. Não, surgiu esse caroço aqui, surgiu do dia para a noite, você sabe que não foi, né? São casos de semanas e, enfim, é muito estressante porque seria mais fácil se os tutores falassem a verdade. É claro que a gente tem a obrigação, o dever de notificar eles, que não seria o correto, mas porque alguns têm medo, né, de receber um puxão de orelha, mas o certo é eles falarem a verdade. E é muito estressante lidar com isso, porque a gente sabe que o caroço não desenvolveu do dia para a noite, que o animal sofreu, enfim, e é muito complicado. O 11º ponto é que geralmente os estudantes eles não se formam em 5 anos. Na teoria, a graduação ela dura 10 semestres, mas na prática é um pouco diferente, né? Depende da realidade de cada um, e principalmente se você estuda na Universidade Federal. O 12º ponto é que, apesar de ser um curso majoritariamente feminino, as mulheres elas não são reconhecidas e valorizadas, principalmente em áreas particulares, né, diferentes, como, por exemplo, área de silvestres ou área de grandes, porque existe aquele estereótipo de que as mulheres, ainda mais aquelas que têm um fenótipo frágil, elas devem cuidar de pets tradicionais, né, como cães e gatos, e particularmente isso me deixa muito irritada. O 13º ponto é que geralmente as meninas elas pensam em construir uma família depois da graduação, né? Mas existem algumas exceções. O 14º ponto é que a medicina veterinária é um curso que os profissionais eles costumam trabalhar em equipe. Então, se você não tem uma boa convivência com seus colegas de curso, provavelmente no futuro você vai ter alguns problemas. Mas tudo depende também da área que você vai escolher atuar, né? Então, suponhamos que, por exemplo, tem uma equipe que foi para a África do Sul e ela precisa examinar alguns animais da região. Então, o primeiro ponto é que o animal ele vai precisar estar subconsciente, então, nesse sentido, a equipe ela vai precisar recolher o máximo de informações precisas sobre ele, né? Então, aqui entra, por exemplo, o trabalho do anestesista, odontologista, cardiologista, fisioterapeuta, clínico, para saber o estado do animal em geral. E todo mundo vai trabalhar em conjunto, tudo ao mesmo tempo, respeitando o espaço de cada um. E é tudo cronometrado, então eles fazem uma espécie de ensaio, um teste antes, indicando qual seria a ordem onde cada um iria atuar naquele momento, porque tudo vai depender do tempo previsto. O 15º ponto, e talvez o mais importante, principalmente porque ele é o que paga as nossas contas, é que o piso salarial inicial, ele não é tão bom assim, né? Principalmente pelo tempo de trabalho. Então, fica em torno de R$3.000, mas infelizmente existem alguns profissionais que nem isso recebem.